O cheiro de copal queimado ainda gruda em suas narinas quando você percebe que algo está errado. Muito errado. Seus pés descalços sentem a pedra fria do templo, mas não há calor vindo do horizonte. Nenhum rastro dourado cortando as trevas. O sol deveria ter nascido há 2 horas. Você pressiona o jade contra o peito, aquele amuleto que sua avó lhe deu, verde escuro como a selva profunda, com uma rachadura estranha serpenteando pelo centro. Ele está gelado, sempre esteve morno. Ao redor, os outros sacerdotes murmuram orações em vozes cada vez mais altas, mais desesperadas. Suas túnicas brancas tremulam na brisa noturna que não deveria existir a esta hora. O grande calendário de pedra permanece silencioso, suas gravuras parecendo zombar de vocês com profecias que agora soam como mentiras. Itzamna, o Deus do céu, teria abandonado seu povo. Você desce os degraus do templo principal, cada passo ecoando como um tambor de guerra. A cidade está acordando para escuridão perpétua. Tochas se acendem uma a uma nas casas de adobe, pequenos pontos de luz lutando contra algo maior que a noite comum. As crianças choram. Os cães uivam para estrelas que parecem mais distantes. Nas ruas, encontra Ixchel, a curandeira. Seus olhos estão arregalados, vidrados de medo primitivo. Ela segura um punhado de sementes de milho, mas quando as joga no chão para ler o futuro, elas caem todas com o lado negro voltado para cima. O Shilam falou verdade. Ela sussurra, a voz quebrando. A serpente emplumada está partida. O tempo acabou. Você sente o jade esquentar contra seu peito. Por um segundo. Apenas um segundo. Então, ele range. Se essa história já fez você sentir o peso dessa escuridão ancestral correndo por suas veias, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, todos os dias, você vai conhecer histórias que atravessam séculos e algumas que talvez nem deveriam ser contadas. Inscreva-se e caminhe conosco para dentro da próxima. Dudugin. Outro lado da praça, alguém grita seu nome. O grito corta a noite como obsidiana afiada. Você corre em direção ao grito, o jade batendo contra seu peito a cada passada. A voz era de Akbal, o escriba real, um homem que raramente falava acima de um sussurro, quanto mais gritava no meio da noite eterna. O encontra ajoelhado diante da casa dos códices, suas mãos tremendo sobre um pergaminho desenrolado. À luz de sua tocha, você vê glifos que fazem seu sangue esfriar. Não são os símbolos familiares que aprendeu desde criança. Estes parecem se mover, ondular como serpentes de tinta preta. Está aqui, Akbal murmura, apontando para uma linha específica. O que nossa linhagem real escondeu por gerações. O preço do poder. Você se abaixa para ler. Os glifos antigos falam de um acordo, uma barganha feita entre o primeiro rei de sua cidade e algo que não deveria ter nome. Poder sobre o tempo em troca de uma dívida. Uma dívida que agora estava sendo cobrada. O pergaminho está quente sob seus dedos. Mais pessoas se aproximam, carregando tochas que fazem as sombras dançarem nas paredes de pedra. Você reconhece alguns rostos. Guerreiros, comerciantes, mães com bebês no colo. Todos olham para o céu escuro com a mesma expressão de horror primitivo. O Kinit não vem, diz uma voz atrás de você. É Tonatiuh, o comandante da guarda real. Seu rosto está marcado por cicatrizes de batalha, mas agora ele parece um menino assustado. Meus homens verificaram todas. As torres de observação, nada, nenhum raio de luz. Você toca o jade novamente. A rachadura parece ter crescido. Ou talvez seja sua imaginação pregando peças. Mas quando olha para Akbal, vê que ele está observando o amuleto com olhos arregalados. Onde conseguiu isso? Ele pergunta, a voz áspera. Minha avó. Era dela e da mãe dela antes. Ele balança a cabeça lentamente. Não, não era. Seus dedos apontam para uma ilustração no pergaminho. Um jade idêntico ao seu, mas inteiro.
sem rachaduras. Este é o coração do tempo, e se está partindo. Um vento gelado varre a praça, apagando metade das tochas. Na escuridão renovada, você ouve um som que não deveria existir. O bater de asas gigantescas se aproximando. O som vem de cima, mas quando você olha para o céu, vê apenas estrelas que pulsam como feridas abertas. O bater de asas ressoa entre os edifícios de pedra, criando ecos que se multiplicam até parecerem uma tempestade de pássaros invisíveis. Tonatiuh desembainha sua obsidiana, mas a lâmina negra reflete apenas escuridão. Formem círculo, ele grita para os guardas. Protejam os códices. Você fecha os olhos e sente o jade pulsar contra seu peito como um segundo coração. Por um momento, imagens fragmentadas passam por sua mente. Sua avó, aos 12 anos, correndo por uma selva em chamas. Ela não estava fugindo de inimigos humanos. Estava fugindo de algo que fazia a própria terra gemer. A rachadura. Você sussurra, entendendo de repente. Não é dano, é selamento. Akbal o agarra pelo braço. O que disse? Mas antes que você possa responder, a terra treme. Não um terremoto comum. É algo mais profundo, como se as próprias fundações do mundo estivessem se ajustando. No centro da praça, as pedras do chão começam a se separar, formando um padrão circular que você reconhece dos códices mais antigos. É um portal de invocação. As pessoas gritam e correm, mas você permanece parado. O jade está tão quente agora que queima sua pele através da túnica. Ixchel aparece ao seu lado, seus olhos fixos no círculo de pedras que continua se expandindo. Não é uma maldição, ela diz, sua voz estranhamente calma. É um chamado. Algo quer voltar. Dentro do círculo, uma luz vermelha começa a brilhar. Não é fogo. É algo mais antigo que o fogo, mais faminto. Você vê Akbal desenrolar outro pergaminho com mãos trêmulas. Este é diferente. O papel parece feito de pele humana, e os glifos são gravados em algo que pode ter sido sangue. Quando ele lê, sua voz sai em um sussurro rouco. Quando o coração do tempo rachar por completo, aquele que foi banido retornará, e o sol se recusará a nascer sobre sua vergonha. O círculo de pedras para de crescer. No silêncio que se segue, você ouve passos. Passos subindo de algum lugar muito profundo. Algo está emergindo do portal. A primeira coisa que emerge não são pés, mas garras. Negras como obsidiana polida, curvadas como foices. Elas se fincam nas bordas do círculo de pedra, com um som que faz seus dentes doerem, metal arranhando metal, osso rachando osso. Você não consegue se mover. O jade contra seu peito está tão quente que você sente a pele começar a queimar, mas uma força maior que o medo o mantém no lugar. Ao seu redor, os últimos corajosos fogem gritando. Apenas você, Ixchel e Akbal permanecem. O que quer que esteja subindo está tomando seu tempo. Itzel, Ixchel sussurra, e você se vira para ela, surpreso. Ela nunca soube seu nome verdadeiro, apenas seu título de sacerdote. Mas seus olhos estão diferentes agora, mais velhos, como se ela estivesse se lembrando de coisas que havia escolhido esquecer. Você não é quem pensa que é, ela continua. Sua avó, ela não morreu de febre. Ela se sacrificou para selar isto. Ela aponta para o círculo. E o jade foi o último fragmento de seu coração. Uma segunda garra emerge, seguida por algo que pode ser um braço, ou talvez uma asa. É difícil dizer na luz. Vermelha que pulsa como sangue. Akbal joga o pergaminho de pele no chão e pisa nele. Precisamos refazer o selo, ele diz, mas sua voz treme. Antes que ele emerja completamente. Como? Você pergunta, sabendo que não quer ouvir a resposta. O escriba aponta para seu peito. O jade precisa ser reunificado com sua fonte original. Precisa voltar ao coração que foi partido para criá-lo. Você sente a rachadura no amuleto se alargar mais um pouco. Fragmentos minúsculos de pedra verde.
caem no chão aos seus pés como lágrimas sólidas. Do portal vem agora um som, uma respiração lenta, profunda, como vento passando por uma caverna infinita. E com ela, um cheiro que faz suas entranhas se revirarem. Carne em decomposição misturada com flores de lótus. Quanto tempo temos? Você pergunta. E Shell olha para o horizonte, até que ele respire 3 vezes. A segunda respiração ecoa pela praça. No silêncio que segue, você ouve algo que faz seu sangue gelar. Uma voz familiar, chamando seu nome do fundo do portal. É a voz da sua avó. A voz de sua avó sobe do abismo como mel envenenado, doce e terrível. Itzel, meu sangue, minha criança, venha para casa. Você dá um passo em direção ao portal antes que Ixchel o agarre. Suas unhas se cravam em seu braço com força suficiente para desenhar sangue. Não é ela sibila. É ele usando a voz dela, usando suas memórias. Mas a voz continua, carregada de todo o amor que você lembra. Você está com medo, pequeno. Jaguar, venha, vovó vai cuidar de você, como sempre cuidou. O jade no seu peito racha mais um pouco. Você sente fragmentos quentes caindo dentro de sua túnica. Do portal emerge agora uma cabeça, ou algo que já foi uma cabeça. É grande demais, com proporções que fazem seus olhos lacrimejarem só de olhar. A pele é de um vermelho profundo, como sangue seco, mas se move como se fosse líquida. E os olhos? Os olhos são de sua avó, o devorador de sóis. Akbal sussurra recuando. É assim que os códices o chamam. Aquele que come o tempo, que se alimenta de momentos roubados. A criatura sorri com a boca de sua avó, mas há muitos dentes, fileiras e fileiras de dentes que se movem independentemente. 70 anos, ela diz com aquela voz querida. 70 anos prisioneiro neste buraco úmido, mas o selo está quebrando, graças ao meu doce menino. Você entende agora. O jade não é apenas um fragmento do coração de sua avó. É um fragmento do próprio devorador, arrancado durante o banimento e transformado em prisão. E cada geração de sua família foi guardião sem saber, mantendo-o preso, até você. O sol só nascerá quando eu permitir. A criatura continua, emergindo mais do portal. Você vê agora que tem o corpo de uma serpente emplumada gigantesca, mas as plumas são negras e gotejam algo que pode ser sangue ou óleo. E eu só permitirei quando tiver comido o suficiente. A terceira respiração ressoa pela cidade, e Shell puxa uma lâmina de obsidiana da sua túnica. Não uma arma comum, mas algo ritual, gravado com glifos que parecem se mover na luz vermelha. Existe uma forma, ela diz, mas você precisa escolher, Itzel. O jade contra seu peito está se despedaçando rapidamente agora. Fragmentos caem no chão como estrelas mortas. Escolher o quê? Você pergunta, já sabendo que não vai gostar da resposta. Escolher se quer viver em um mundo onde o sol nunca mais nasce. Ixchel responde, estendendo a lâmina ritual para você, ou se quer morrer para que outros vejam o amanhecer. A obsidiana é fria em suas mãos, mas você sente o poder antigo gravado em sua superfície. Os glifos contam uma história que você reconhece agora. A mesma história que sua avó viveu, que a avó dela viveu, por gerações. Uma linhagem de guardiões, cada um preparado para o momento final. O devorador ri com a voz de sua avó, mas o som ecoa de forma errada, como se viesse de muitas gargantas ao mesmo tempo. Que tolo é meu doce! Menino, pensa que pode me parar como ela tentou? Você olha para o jade no seu peito. Apenas alguns fragmentos permanecem grudados, como costras de uma ferida. Ela não tentou parar você, você diz, entendendo finalmente. Ela tentou se juntar a você. O silêncio que segue é mais assustador que qualquer rugido. A criatura para de emergir, seus olhos, os olhos de sua avó, se estreitando. Impossível. Mas Akbal estava certo. O jade não era um selo, era uma isca. Sua avó se ofereceu ao devorador,
sabendo que ele não resistiria a consumir um coração humano tão cheio de amor e determinação. E no momento da absorção, ela se tornou parte dele. Uma presença constante sussurrando dúvidas, criando rachaduras em seu poder. Ela está dentro de você. Você continua, sentindo o último fragmento de jade esquentar contra sua pele. 70 anos comendo você por dentro, fazendo você duvidar, fazendo você mais fraco. O devorador ruge e o som faz as pedras da praça racharem. Mentiras! Mas você vê a verdade nos olhos dele. São mesmo os olhos de sua avó. Não uma imitação, mas os verdadeiros olhos dela, olhando para você do interior da besta, implorando para que você termine o que ela começou. E Shell toca seu ombro. O ritual exige sangue de guardião oferecido voluntariamente. Seu sangue, Itzel. A lâmina de obsidiana reflete a luz vermelha do portal. Você a ergue, mas hesita. Do peito da criatura, você ouve outra voz, mais fraca, quase perdida no rugido. Termina, meu jaguar, por favor. É realmente sua avó. Você aperta a lâmina de obsidiana e sente seu fio cortante morder a pele da sua palma. Sangue escorre entre seus dedos, quente e espesso. Cada gota que toca o chão faz a luz vermelha do portal vacilar como uma chama no vento. O devorador se contorce, emergindo mais rapidamente agora, desesperado para escapar antes que você complete o ritual. Mas algo está errado com seus movimentos. Eles são descoordenados, como se diferentes partes de seu corpo estivessem lutando entre si. Ela está lutando. Ixchel sussurra maravilhada. Sua avó está lutando contra ele por dentro. Você vê isso agora. Cada vez que a criatura tenta se mover para frente, uma força invisível a puxa para trás. Nos olhos dela, nos olhos de sua avó, você vê uma batalha épica sendo travada. 70 anos de vontade humana concentrada contra a fome primordial. Akbal grita atrás de você. O sangue não é suficiente, precisa do coração. Completo! Você olha para o último fragmento de jade grudado no seu peito. Está tão pequeno agora, do tamanho de uma lágrima. E de repente você entende o que precisa fazer. O ritual não pede apenas seu sangue, pede sua vida. Não, Ixchel diz, lendo seus pensamentos. Deve haver outra forma, mas você já sabe que não há. Sua avó tentou se sacrificar de forma incompleta, criando apenas um selo temporário. Você precisa ir além, precisa se entregar completamente, conscientemente para que o amor em seu coração seja forte o suficiente para destruir a criatura de dentro para fora. Você ergue a lâmina em direção ao próprio peito. Espere! A voz do devorador muda, torna-se suplicante. Podemos negociar. Posso dar-lhe poder, conhecimento, tudo o que quiser. Mas quando você olha em seus olhos, vê sua avó balançando a cabeça. Seus lábios se movem sem som, mas você lê as palavras. Agora, meu jaguar. O último fragmento de jade contra seu peito explode em luz verde. Por um momento, você vê tudo. Sua avó jovem fazendo a mesma escolha, gerações de guardiões antes dela, uma linhagem de amor que se estende através dos séculos, todos levando ao este momento. A lâmina toca sua pele, o mundo se enche de luz dourada, mas não é a luz da morte, é a luz do amanhecer. O abraço não é o que você esperava. Em vez de carne fria ou escamas, você sente algo morno e familiar. O peito de sua avó subindo e descendo numa respiração lenta e cansada. A criatura monstruosa se desfez completamente, deixando apenas uma mulher idosa com olhos infinitamente tristes. 70 anos é muito tempo para carregar tanto ódio. Ela sussurra contra seu ouvido. Muito tempo para aprender que monstros também podem chorar. A luz dourada que emanava de você se espalha pela cidade como óleo na água. Onde ela toca, as coisas começam a despertar. Você ouve crianças rindo, cães latindo alegremente, o som distante de sinos tocando para celebrar o amanhecer.
mas sua avó está se desfazendo em seus braços. Não de forma violenta. É como assistir nuvens se dispersarem num dia ensolarado. Ela se torna transparente, depois translúcida, depois apenas uma lembrança de calor contra seu peito. O preço foi pago, ela diz. Sua voz agora um eco. Mas não foi o preço que pensávamos. Você a solta e ela fica de pé sozinha por um momento sorrindo. É o mesmo sorriso que você lembra de criança, quando ela contava histórias de deuses e heróis. O verdadeiro preço era aprender a perdoar. Perdoar até mesmo aqueles que devoram sóis. Ixchel se aproxima lentamente. Suas mãos tremem quando ela toca o lugar onde o jade costumava estar no seu peito. Não há mais marca, nem queimadura. Apenas uma pequena cicatriz em forma de serpente, morna como se guardasse luz própria. Onde está ele agora? Ela pergunta. O devorador? Sua avó sorri mais uma vez antes de começar a desaparecer de verdade. Onde sempre esteve, aprendendo a ser humano. Akbal recolhe os pergaminhos espalhados pelo chão. Alguns se desfazem ao toque, como se já não fossem mais necessários. Outros permanecem intactos. Novos códices, você percebe. Histórias que precisam ser contadas. O sol nasce completamente agora, pintando o céu de dourado e rosa. É mais bonito que qualquer amanhecer que você se lembra. Mas no fundo da sua mente, você sente algo pequeno e novo. Uma presença morna, como um animal pequeno enrolado no canto escuro do seu coração. Algo que tem fome, mas que está aprendendo a se satisfazer com coisas além da carne. Você toca a cicatriz no peito e sente ela pulsar uma vez, como um coração batendo. 3 meses depois, você está no mesmo templo onde tudo começou, mas agora ensina crianças sobre os calendários, sobre como ler as estrelas, sobre como distinguir entre fome e amor. Elas se sentam em círculo aos seus pés, olhos arregalados como você teve um dia. A cicatriz no seu peito não incomoda mais. Na verdade, ela se tornou útil. Sempre que você está prestes a tomar uma decisão por raiva ou medo, ela esquenta suavemente, lembrando-o de perguntar: que escolha uma criança faria? Ixchel visita toda semana. Ela traz ervas novas, histórias da cidade, notícias de lugares distantes onde outros guardiões estão acordando para propósitos que não sabiam que tinham. O mundo está mudando, ela diz. As antigas magias estão se tornando mais gentis. Akbal terminou de transcrever os novos códices. Eles contam histórias diferentes. Agora, não sobre deuses que exigem sangue, mas sobre criaturas que aprendem a amar. Sobre monstros que descobrem que também podem escolher. Você não vê mais sua avó, mas às vezes sente sua presença na brisa matinal ou no jeito que a luz se curva através das folhas. E às vezes, bem no limiar do sono, você ouve aquela outra presença dentro de você. Pequena, tímida, ainda aprendendo a existir sem devorar. Que história vocês querem ouvir hoje? Você pergunta às crianças. Uma menina. Levanta a mão. A do monstro que virou gente. Você sorri. É a história favorita dela e você nunca se cansa de contá-la. Porque cada vez que a conta, você sente a presença dentro de você se acalmar um pouco mais, se tornar um pouco mais humana. Era uma vez, você começa, um devorador que aprendeu a ter fome apenas de amor. A cicatriz no seu peito pulsa morna e confortável. E lá fora, o sol nasce mais uma vez. Como sempre fez. Como sempre fará. Desde que ainda há quem escolha alimentar monstros com perdão em vez de medo. A última criança vai embora quando as estrelas começam a aparecer. Você permanece no templo, sozinho, mas não solitário. Nunca mais solitário. Dentro do seu peito, algo pequeno sussurra. Obrigado. Você sussurra de volta. Até amanhã. E o mundo respira em paz.